Confira hoje no Data Circle News. AI slop nas eleições do Japão. Desinformação gerada por IA preocupa. IA domina o Super Bowl com anúncios e rivalidades. IA na mamografia, menos tumores agressivos e mais diagnósticos precoces. Confira isso e muito mais, hoje, no Data Circle News. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um Data Circle News com o nosso querido Léo Cândido, AI First Transformation Manager. Eu nunca me acostumo com esse título, que é sensacional. Tudo bom, Léo? Prazer ter você aqui. Tudo bem, é sempre um prazer vir aqui falar das novidades, né, desse mundo que todo dia está mudando alguma coisa. Boa. E nosso também querido Ciro Paiva. Tudo bom, Ciro? Tudo maravilhoso. Senior Data Scientist também, que é um título interessante. Tudo bom, interessante, Ciro, um pouco menos glamuroso, né? Mas é um prazer. Um pouco mais enorme batido, né? Mas é a um profissão mais sexy do século XXI, como já diria. Segundo a revista Exame, né? Eu mostrei para minha mãe quando eu falei que eu ia seguir essa carreira, para mostrar que não era loucura. Mas é um prazer enorme estar aqui, pessoal. Vamos seguir. Boa. Eu sou Vitor Pontello, host do podcast, diretor na Artefact, e para hoje temos algumas notícias, como sempre, muito interessantes, que o nosso time de curadoria aqui fez um excelente trabalho, começando com a IA generativa impulsiona onda de fake news nas eleições do Japão. Acho que esse é um tema interessante, porque as nossas eleições estão chegando, né? Então, acho que é legal, né? Acho que legal do ponto de vista da gente poder acompanhar, né? Não legal para o Japão, no caso dessa notícia, mas para nós que podemos assistir e avaliar esses impactos de forma prévia, é interessante para a gente poder entender um pouco do que pode acontecer aqui no Brasil, né? Que é um momento que está chegando e cada vez mais a tecnologia só melhora, né? Essa semana mesmo saiu um modelo novo aí chinês, o Sidence 2, que impressionante, né? Quase indistinguível. Então, vai ser um desafio para acho que todos os países, né? E o que a gente está vendo no Japão agora vai ser o que vai acontecer aí, provavelmente com todos os países nas próximas eleições, né? Sim. Cara, eu lendo essa reportagem aqui, essa notícia, levantaram vários alertas para mim. O primeiro é porque, na minha concepção, isso não ia ser tão alarmante no Japão. Acho que eu estava sendo um pouco otimista, porque na minha cabeça o Japão é um país bem mais letrado, tecnologicamente falando, né? Então eu só consigo imaginar a situação no Brasil aqui, que a gente tem um letramento menor. Quando você fala em tecnologia, um dos primeiros países que vem na sua cabeça é o Japão, e mesmo lá, nas pesquisas conduzidas, mais da metade acreditou nas fake news e viram que não tem distinção com idade também. Então, assim, jovens, pessoas mais idosas estão todos susceptíveis, porque realmente, como o Léo falou, esses modelos estão ficando muito bons. Está sendo bem difícil, assim. E eu acho que é um trabalho, como o Léo falou também, como é que esses governos vão lidar com isso, como é que vai regulamentar, porque até, como é citado na notícia também, a gente tem um motor ideológico, né? Você querer inundar as redes com a sua percepção ali daquilo, e também tem um motor financeiro, que é até umas coisas que muitas redes sociais abordam, tem até o algoritmo do caos também, que essa discordância gera muito engajamento em rede social. Então a pessoa tem o estímulo de fazer vídeos polêmicos, você ter uns 80 mil likes num vídeo polêmico e nos comentários a galera se degladiando, isso se traduz até em dinheiro para você. Então tem gente que faz até de uma maneira amoral, assim, só para ter dinheiro no bolso. Então é preocupante. Eu acho que a gente pode estar vendo um pré-movie, assim, de coisas que a gente pode viver bem parecido aqui no futuro próximo. Exatamente. Assim, se a gente for pensar nas últimas eleições, sem essa tecnologia toda, o que teve de fake news ali, até a criação da alcunha do tiozão e da tiazona do Zap ali, que recebem as fake news e saem distribuindo e assumem como verdade coisas absurdas, hoje, que é tão fácil criar algo tão verossímil com a inteligência artificial, fica o sinal de alerta fica ligado, né? Porque
tende a ser uma inundação ali de fake news nas nossas eleições aqui, como vocês bem disseram. Isso a gente está vendo no Japão. O que vai acontecer no Brasil, né? Pensando exatamente no tema de letramento, que é uma das armas contra esse tipo de problema, é justamente você ter esse conhecimento sobre a tecnologia, o que a tecnologia é capaz de fazer, justamente para conseguir desafiar um pouco se aquilo ali é verdade ou não é. Acho que a gente está quase chegando numa situação em que tem que duvidar de tudo, tipo assim, não acreditar em absolutamente nada, desde que a não ser que tenha alguma comprovação muito clara de que aquilo ali é verdade e uma fonte muito confiável naquilo. Tipo, tem que partir do pressuposto que é mentira para depois seguir com algum tipo de crença e mesmo assim com um pé atrás sobre as coisas serem verdades ou não. Não, totalmente. E a gente sabe que até pouco tempo atrás o vídeo era uma prova que era aceitável, né? A gente recebia um vídeo para provar que estava no lugar, para provar que a gente fez alguma coisa. Nos validar enquanto olha, sou eu que estou falando com você, né? A minha mãe fala muito isso, né? Às vezes, com tanta gente que fazendo... começou muito com clonagem de voz, né? Isso. E, então, às vezes, você recebe até um áudio que parece a pessoa fala assim, não, me faz uma chamada de vídeo aqui, para eu ver que é você. Né? Só que a gente já sabe que a tecnologia está indo para um caminho que já está quase permitindo, né, com algum nível de qualidade, fazer também uma transmissão ao vivo com uma geração, né, uma imagem generativa ali que é quase em tempo real, que já engana muita gente. E aí um ponto que você trouxe que é muito importante é do letramento, porque a gente só consegue desafiar tendo esse senso crítico. Né? É uma questão que a gente fala também, por exemplo, naquele grupo do Zap, né, que você tem ali sua tia, sua avó, um pessoal que é mais velho, não está tão antenado, ninguém sabe que é aquela marca d'água no vídeo, que ela quer dizer que ele foi gerado por IA. Para ela, aquilo ali é só um negocinho que fica piscando de um lado para o outro, ela nem sabe que aquilo quer dizer que não é verdadeiro. Então, vai ser muito importante essa questão do letramento para que as pessoas entendam os perigos, né, e duvidem mais do que elas estão vendo e ouvindo. Né? Cara, perfeito. Fala aí, pode ir lá. Não, é só nesse ponto do letramento também, até nessa mesma notícia, ele fala, nós como sociedade não sabemos ainda como confirmar a veracidade das informações, então ele até mostra, isso é algo que eu vejo muito no Twitter, quando eu uso também, cara, o pessoal, nessa chamada tem um candidato que botou uma foto do comício lotado, e um usuário marcou o Grok e pediu pro Grok dizer se aquela foto tinha sido alterada com IA ou não. E aí meio que deu um falso positivo. Tipo, a IA falou que tem sinais que foi gerada por IA e tal. E as pessoas tomaram isso como verdade absoluta, sendo que na hora não era. Então, assim, as IAs não têm essa feature também, pessoal, de reconhecer que algo foi criado com IA. É uma coisa que tem que vir através realmente do senso crítico nosso, assim. Então, e vai ser cada vez mais difícil isso, assim. Mas não confie nesses sites de dizer se um documento é gerado por IA ou perguntar para IA se o negócio é gerado por IA. Tente exercitar o senso crítico. O Google criou recentemente uma tecnologia que chama Synth ID, tem dentro do Gemini, e ele detecta desde que tenha sido gerado nele mesmo. Então, você pode até mandar uma foto ou um vídeo, ele consegue detectar se foi feito nele mesmo. Porém, se esse vídeo foi editado ou essa foto já foi editada, perde toda essa camada de identificação. É muito fácil quebrar isso. Então, no final das contas, é o que o Ciro falou. Mesmo que exista alguns recursos, eles ainda não são suficientes, né, para a gente aceitá-los como verdade. E até pegando 2 pontos que vocês falaram aqui, bom, um é sobre a tendência dos algoritmos das redes sociais e tudo mais de enfatizar e de alavancar coisas que são polêmicas, né? Justamente porque isso aumenta a audiência deles, aumenta o engajamento, coisas centradas, coisas com uma opinião mais racional, uma opinião mais tranquila, não bombam nas redes sociais. O que bomba é uma opinião extrema e a galera se degladiando, como o Ciro comentou. E isso combinado com mais 2 fatores, que é a facilidade de gerar conteúdo, e dois, que é vamos lá, falando num bom português, a preguiça do ser humano de desafiar as coisas que estão ali na frente dele, é uma combinação um tanto quanto explosiva ali para quando a gente estiver em momentos mais acirrados ali, principalmente politicamente falando, quando as eleições vierem aqui para o Brasil. Então,
não querendo enfatizar o problema, mas já enfatizando, acho que, infelizmente, a tendência é que realmente seja um tempo bem difícil, e aí, trazendo aqui tanto a gente quanto todo mundo que está aqui ouvindo ou assistindo o podcast, a responsabilidade da gente que conhece sobre o tema de enfatizar isso com as pessoas que não têm a oportunidade de ter esse conhecimento todo que a gente tem no tema inteligência artificial em tudo que é possível. Então, mas a voz é igual. Cara, não significa que a voz ser igual é que é a pessoa. Mas o vídeo é ele, olha lá, igualzinho. Não significa também. Tá tão avançada a tecnologia que nada disso significa que é verdade. Então, vamos lá, galera, vamos ajudar aí a turma a ter um pouco mais de bom senso ali na época das eleições, para a gente passar essas eleições tendo relações familiares ainda tendo amigos. Acho que isso é importante. A vida continua depois das eleições. Já puxando a próxima notícia, galera, mudando bastante de assunto, mas IA domina o Super Bowl com anúncios e rivalidades. É interessante, né? Se a gente, parece até um outro assunto, mas acaba que tem uma conexão, né? Porque a gente, com tantas empresas anunciando de IA, anunciando no Super Bowl, a gente vê também que as pessoas estão sendo muito impactadas, né? De várias formas. Milhões de pessoas assistem, são impactadas por esses comerciais. Então, existe, como o Ciro falou lá no começo, existe um incentivo acontecendo muito grande para que as pessoas usem cada vez mais, né? Então, isso acaba também influenciando que, uma pessoa que agora ela não precisa botar o rosto dela ali numa eleição para falar mal de um político ou de trazer uma perspectiva que ela não precisa nem colocar o rosto dela ali, ela pode usar IA para isso, né? Então, de certa forma, acaba tendo uma relação. Mas esse Super Bowl, especificamente, foi bem interessante, porque a gente teve várias empresas que trabalham ou que fornecem serviços de IA que anunciaram. Então, a gente teve a Meta, Google, a Amazon, OpenAI, Base44, que é um concorrente aí da Lovable, Genspark, a própria Anthropic, né? E aí, a Anthropic, vou deixar até o Ciro comentar aí essa lapada que a Anthropic trouxe aqui nesse anúncio, né, para cutucar a OpenAI aí, que foi o que chamou muita atenção também desse Super Bowl, né? Sim, a Anthropic deu uma alfinetada, você que não está muito por dentro. O ChatGPT agora conta com anúncios. Assim, então, quando você vai perguntar sobre alguma coisa, pode ser que chegue algum anúncio, ainda é uma feature que está em beta, ainda não chegou para todos os usuários, mas vai começar a ter anúncios no GPT que nem tem no seu YouTube, coisa do tipo, dentro do texto, sinalizado, assim. Não tão caricato quanto algumas críticas tendem a colocar, assim, mas tá rolando isso no ChatGPT. E aí a Anthropic aproveitou do seu espaço publicitário em um dos eventos esportivos mais assistidos no mundo, assim, para dizer que anúncios estão chegando a IA, mas não ao cloud, fazendo meio que uma referência tanto ao fato de que cada vez mais empresas estão usando IA nos seus próprios anúncios, empresas que não são do mundo de IA, empresa de roupa, tudo, e também alfinetando que a IA, os anúncios por IA não estão indo ao cloud, no sentido de que lá no GPT eles estão tendo que usar isso para ter receita, para se pagar, digamos. Então foi uma cutucada, o Sam Altman não gostou nem um pouco, falou que foi uma frase enganosa e double speaking, não gostou, mas sim, essa novela aí entre os CEOs dessas empresas parece uma série teen, assim, sempre tem umas cutucadas, umas alfinetadas, mas o ponto central que chega sim, várias empresas estão usando IA nos seus anúncios, e eu acho que socialmente, ao menos pelo que eu vejo no Twitter, em algumas redes sociais, a população está tendendo a não ver isso com tantos bons olhos se for uma coisa muito escrachada. Então, assim, o que eu vejo muito em comentário essa empresa não teve dinheiro nem para contratar um time de publicidade, fez tudo com IA. Então, acho que está tendo uma preocupação crescente em realmente não usar o trabalho cru da IA como produto final, e sim de usar a IA realmente como um facilitador para aumentar a produtividade do seu time interno, de design, de marketing, e você conseguir fazer uma coisa que tenha uma alma humana, mas que foi, digamos, powered by AI, assim. Então foi os principais takes que eu peguei dessas falas. Tem um ponto aqui que tem algumas camadas nessa, voltando na crítica ali da Anthropic com o ChatGPT. Acho que tem o ponto da Anthropic ser muito mais forte no B2B
e o ChatGPT é muito mais forte no B2C, o que acaba que faz com que o anúncios dentro do ChatGPT façam muito mais sentido financeiramente do que da própria Anthropic, pelo tipo do cliente. E, bom, acho que a gente estava conversando em off aqui, o Ciro até falou uma frase que eu vou parafrasear aqui. Basicamente, a internet lembra de tudo, né? Então, vamos guardar esse posicionamento aqui da Anthropic para quando o cloud tiver um posicionamento forte no B2C também e eles quiserem colocar anúncios lá dentro da plataforma, para a gente poder lembrar disso aqui e fazer uma leve alfinetada ali no posicionamento deles, né? Também. A gente costuma dizer, né? Nunca diga nunca, né? Porque é uma palavra muito forte, né? E as coisas podem mudar, todo momento isso pode mudar, né? Mas um outro ponto interessante, além dessas trocas de farpas aí entre as duas gigantes aí, né? Foi que a gente teve também outras empresas que também fornecem serviços de IA anunciando no Super Bowl. Foram contando todas as empresas, né? Entre todos os anunciantes, a gente teve pelo menos 7 ou 8 empresas que eram de IA, né? Então, algumas até menores, mas a estratégia também é interessante, né? Que é aparecer, né? Pagar. O Super Bowl, inclusive, o custo estimado é de 10 milhões para 30 segundos de aparição de anúncio, né? Então, é um custo muito elevado, mas tem uma audiência, né, global, muito forte nos Estados Unidos, e é absurdo. Então, aparecer, né, uma empresa, por exemplo, a GenSpark, que tem um agente, né, uma solução chinesa, que concorrente ali do Manus também, né, que agora é da Meta, proporcionalmente ele é muito menor, mas aparecer num evento que cobra 10 milhões por 30 segundos, ao lado da OpenAI, do Google e da Amazon, né, que também fez comercial lá da Alexa, né, e tudo, da nova Alexa com IA, faz com que você seja visto também, talvez, como um grande, né? Pô, se o cara tem potencial, né, colocar o anúncio ali. Então, a gente vê que realmente as empresas que produzem aí ou entregam produtos e serviços de inteligência artificial, elas estão bem agressivas também no marketing, né? Porque não é para todo mundo pagar 10 milhões para 30 segundos de aparição, né? Isso só reforça o tamanho da área, né? O tamanho do tema, o tamanho dos próprios players que estão ali investindo e colocando a IA como centro ali do seu business case. Totalmente. Boa, galera. Agora vamos para a próxima notícia, que é um tema que a gente sempre gosta de falar aqui. De vez em quando a gente traz algumas notícias nesse sentido, que é a aplicação da IA para a saúde. E a próxima notícia é: IA melhora a detecção de câncer de mama e reduz carga de trabalho de radiologistas. Esse tema não é um tema novo, né? Acho que a utilização de IA, principalmente para análise de imagem relacionada aqui a exames e detecção de doença, já é uma visão desde que a inteligência artificial, começando ali com as redes neurais, até as redes neurais profundas, né? Usando ali a Deep Learning, evoluindo com as LLMs aqui e toda a capacidade de inteligência artificial que a gente tem hoje. Mas mostra esse tipo de notícia que tem, de fato, evoluído o tema junto com a evolução da tecnologia. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso aí também. Bom, eu acho super legal que isso esteja acontecendo, assim, não no sentido de detecção, né? Eu acho que o grande ponto é que a gente já viu, até em estudos anteriores, como você mesmo falou, não é de agora, que existe, né, a capacidade dos modelos, principalmente os modelos de imagem, né, conseguirem fazer detecção precoce de algumas doenças, né, como o próprio câncer aqui, como é o caso do câncer de mama. E eu acho que existe um amadurecimento também do setor em aceitar, né, porque a gente vê o médico como uma figura muito humana, e na verdade a gente quer que ele continue sendo, né, mas é inegável que se a gente combinar a habilidade do médico humano com a máquina, a gente tem o melhor dos mundos. Eu tenho uma máquina auxiliando num nível de detecção que é muito mais alto do que o humano, isso já foi comprovado, que ela tem a capacidade de detectar mais e mais cedo, né? Com esse olhar e esse cuidado do médico, que é humano, que está ali no dia a dia, que vai poder dar um pouco mais de atenção para o paciente, né? E não que ele vai deixar de olhar o diagnóstico, mas ele vai receber um volume de informação muito mais robusto e muito mais rápido do que ele faria manualmente. Então, acho que aceitar que a tecnologia está empoderando o médico e não substituindo, né? E
muito também que eu acho pelo fato de que a IA, no final das contas, ela nunca vai ser culpada ou penalizada por um erro de diagnóstico. Sempre tem que ter um humano para tomar a decisão, para avaliar aquele resultado e tomar essa decisão se vai ou se não vai. Então, ver o setor um pouco tratando isso de uma forma melhor, com olhos melhores para a tecnologia, acho que está sendo bem interessante de ver acontecer. Cara, perfeito. Concordo gênero, número e grau com tudo que você falou. Eu queria fazer alguns disclaimers aqui, porque eu converso dessas coisas um pouco com meus amigos que são médicos, assim, também, com outras pessoas que são mais leigos. Aqui é porque fomos acometidos de uma metonímia da parte pelo todo, que agora quando a gente fala IA, o pessoal já pensa no ChatGPT, no Gemini, coisa do tipo. Pessoal, a inteligência artificial, ela existe nas mais diversas áreas há muitos e muitos e muitos anos. Eu lembro quando eu comecei a estudar ciência de dados, assim, lá no Kaggle, um dos datasets mais famosos é para você pegar foto de radiografia de pneumonia viral, bacteriana, isso aqui, e fazer um modelo de imagem, isso anos antes do GPT sonhar. A sua CNN ali, né? Isso, com as redes neurais e tal. E isso é uma coisa que existe em várias áreas e é muito proveitoso, é muito legal. Eu acho que democratiza o acesso das pessoas a um diagnóstico de qualidade. Essas inteligências artificiais, a gente consegue ter uma precisão muito maior da certeza que ela está tendo em dar aquela resposta. E para dar uma leve, muito rápida, contextualizada, pessoal, essas IAs, elas aprendem com repetição. Então, assim, elas deram para ela 500 mil fotos de câncer de mama, digamos, e ela foi aprendendo as nuances ali e virou um ótimo identificador de câncer de mama. Talvez você, radiologista, aprendeu de um jeito parecido. Não sei se tem radiologistas que nos assistem. Mas o ponto onde eu quero chegar é, para casos muito comuns, onde a gente já tem muitas e muitas milhares, centenas de milhares de fotos desse tipo aqui de câncer de mama com essa ocorrência, as IAs conseguem, os modelos conseguem detectar até com uma precisão maior do que a dos seres humanos. Elas não ficam cansadas, a vista não cansa, não se distraem. Para esses casos, elas já são melhores do que os seres humanos até. E nessa reportagem eu achei interessante porque as IAs, através desse mecanismo de certeza, elas pegaram diagnósticos que elas estavam menos certas e elas sinalizaram para revisão médica. Então eu gosto disso também, sabe? Então, assim, legal. Você faz com que o tempo daquele profissional especialista que está sempre antenado nas novidades e tudo, ele seja gasto com esses edge cases, com casos um pouco mais dúbios, será se é isso ou isso, e não com uma pilha de 300 raios-x que ele tem que ver no dia e 298 a mesma coisa. Então, você tirando esse volume, como o Léo falou, ele consegue focar naqueles casos um pouco mais desafiadores ou talvez focar até no próprio atendimento com o paciente, né? Aquele contato também. Então, eu gosto de imaginar que essa tecnologia se proliferando, ela vai nos propiciar ter uma maior democracia de acesso e uma qualidade melhor dos atendimentos também. Eu concordo muito com o que vocês falaram e acrescentando aqui, eu gosto de ver a IA, acho que no contexto médico, ou em qualquer contexto, como, imagine que você, ao invés de ser só você está liderando um time, e a IA é como se fosse o seu liderado. Então, você consegue colocar a IA para trabalhar para você, e o resultado continua sendo seu, só que você consegue trabalhar e gerar um resultado num nível time e não só num nível individual, porque a IA consegue processar, consegue trabalhar, consegue gerar muito mais resultado em termos de volume de trabalho do que uma pessoa sozinha. Então, no fim, não é sobre ser melhor do que a IA, acho que é conseguir usar a IA nos temas ali que, como o Ciro falou, boa parte desses diagnósticos são corriqueiros, então você bate o olho em um determinado ponto ali, isso vale para radiologia ou para qualquer outro trabalho técnico ali mais repetitivo, vamos dizer assim. Ela consegue identificar, ela consegue marcar com um nível de assertividade muito alto, beleza, para esses casos aqui tá fácil, deixa assim, mas e esses outros aqui que estão na dúvida, ou que veio uma coisa diferente que a gente não está acostumado? Aí você tem tempo para analisar aquilo e não fica ali sufocado no dia a dia com um volume de trabalho que não acrescenta tanto assim. Então, é bem interessante ver que a gente está tendo avanço nesse campo também,
que, ao invés de gerar fake news, que foi como a gente começou a conversa aqui, está, de fato, gerando um bem aqui através da tecnologia, que é melhorar ali a capacidade de diagnóstico, por exemplo, do câncer de mama, que é uma doença terrível. É isso aí. E eu acho que o Ciro tocou um ponto legal ali, que é essa questão de, pô, se ela tem dúvida, isso pode ser programado, né? Para casos onde não existe uma taxa de certeza alta, direcionar para o humano, porque diferente do ChatGPT que responde tudo, para qualquer pergunta, ele nunca sabe, nunca diz não sei, né? Então, acho que a gente achar que as outras tecnologias vão ser assim também acaba sendo um erro. E existem, o Ciro também comentou, existem modelos específicos para isso, né? O Google tem o MedGema, que é um modelo específico para a saúde, ou seja, não foi treinado com todo esse volume de informações que a gente tem na internet, né? Ele foi focado especificamente para a saúde, em casos voltados para a saúde, que tem uma tendência de acerto muito maior do que qualquer outro IA que é generalista, né? Então, acho que saber disso também faz com que os profissionais fiquem um pouco mais tranquilos, né? Esse tema Explainable AI é extremamente relevante dentro da medicina, desde os modelos de machine learning até aplicações com modelos mais novos aqui. Bom, total, a gente consegue quantificar o nível de certeza dos diagnósticos e os modelos especialistas aqui, que a gente já falou em algumas vezes também, entram justamente nesses casos. E só um ponto... quem está ouvindo aqui fica como uma dica. Você pode puxar a orelha do seu chat GPT aí e falar, guarde na sua memória para quando você não souber, você dizer que não sabe. Nem sempre vai funcionar, tá? Mas melhora bem. Experiência própria. Ele começa a ser menos mentiroso, vamos dizer assim. Criativo. Exato. Criativo como um eufemismo de mentiroso. Exato. Nesse caso. É isso aí, galera. Muito obrigado. Acho que eram essas as notícias que a gente tinha para hoje. Obrigado, Ciro. Muito obrigado também, Léo. E é isso aí. Valeu, pessoal. Um prazer enorme estar aqui. Lhes vejo na próxima semana. Boa. Isso aí. Valeu. Muito obrigado aí por mais um super papo e até a próxima. Valeu, galera. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.